Bom dia, amados. Um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Uma delícia. Imagina a gente poder estar aqui para falar sobre as coisas do Senhor, do nosso Deus e tudo que Ele deixou escrito para o nosso entendimento, para o nosso aprimoramento, para que nós fiquemos mais perto dele cada dia mais. Que bom que você está aqui. Você que está nos assistindo em casa, que Deus te abençoe e que a bênção dele também te alcance. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada pelo Teu amor imenso. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti agora, venha sobre nós, com poder e com autoridade. Ministra nos nossos corações. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém? Fortalecidos no Senhor. Que delícia a gente poder pensar sobre isso e entender o que é que nós precisamos fazer para sermos fortalecidos no Senhor. Já passaram por aqui pessoas maravilhosas nos ensinando e nos falando o que Deus tem para nós acerca disso. E hoje nós vamos ver o clamor do desesperado. Vamos entender algumas coisas que são importantes para nós, mas às vezes a gente tem algumas teorias um pouco diversas daquilo que o próprio Deus tem para nós na palavra. Então a gente vai pensar junto sobre isso. E hoje a gente vai pensar sobre o texto de Neemias. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, em Neemias, no capítulo 8, verso 9 a 12. Neemias, quando o povo havia vencido o tempo na Babilônia e eles foram voltar para Jerusalém, para Judá, o Esdras voltou com todas as pessoas, o Zorobabel ajudando e alguns profetas do Senhor ali junto. Então, o Neemias ficou sabendo que os muros da igreja não podiam ser refeitos, não havia como serem reconstruídos. E por conta disso, os inimigos entravam. Se os muros estão derrubados, com certeza, o que está dentro vai ser saqueado, vai ser roubado. Né? Isso já é bom para a gente entender que nós precisamos nos blindar o tempo todo, para que o inimigo não nos assalte, para que ele não tome as nossas vidas. E assim, o Neemias, que era o copeiro do rei, pediu ao rei que ele pudesse ir ajudar o povo na reconstrução. E ele vai como um governador. E quando ele chega lá, ele tem uma estratégia maravilhosa. E o que em anos ninguém conseguiu fazer, em 52 dias, o Neemias fez. Todo mundo construía o muro, segurando a espada aqui na cinta. E aí, quando chegavam os inimigos, eles guerreavam em turnos ininterruptos. Não parava de ter gente construindo e gente se blindando para poder guerrear. E aqui nesse texto, nós vamos ver como que eles se portaram depois de terem visto que estava tudo pronto. E eles estavam então, para além da reconstrução dos muros, o Neemias queria que o povo reconstruísse os muros espirituais, os muros emocionais na vida deles. Porque não basta a gente ter muros físicos construídos ao nosso redor. E aí, quando o Neemias propõe um projeto de santificação, olha como que as pessoas se portaram e o que ele fala. Capítulo 8, verso de 9 a 12. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido
as palavras que lhes foram explicadas. Normalmente a gente confunde, né? Confunde o estar em purificação, o estar em santidade, com o estar down, triste, contristado, melancólico. E aqui o Neemias queria explicar para o povo que era um momento de santificação, sim, mas que isso era singular na vida do povo e que eles precisavam então ser revestidos de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa linda. E aí, a gente vai perceber logo em primeiro lugar que ele vai propor para a gente que a gente precisa ser surpreendido pela alegria. A alegria, ela tem que nos invadir. E a alegria, ela é tão importante que ela é um dos gominhos do fruto do Espírito. É importante. Quanto mais o Espírito Santo está dentro de nós, mais nós derramaremos alegria. E aí, como que eu vou ser surpreendido pelas alegrias? O que vai ser necessário para que eu seja alegre? Diferente do que o mundo propõe em ser feliz. Se você observar, todas as vezes que a Bíblia vai dizer feliz é o homem que, não tem nada a ver com ele ter, tem a ver com ele ser. Nós estamos na era do ter, né? Mas o Senhor não nos quer tendo, Ele quer sendo. Então a primeira coisa para que a gente tenha alegria é, na verdade, a gente ir para as regiões celestes. Aí, Tiago, a gente ama, não é isso? Vamos para as regiões celestes, vamos subir. Porque o quanto mais eu subo, mais alegre eu vou ficar. Nós precisamos ir para as regiões celestes, como Paulo nos ensina, principalmente no livro aos Efésios. A outra questão que nos faz ficar cada vez mais cheios de alegria, e que a alegria, de certa forma, nos surpreende, é quanto mais nós pedirmos ajuda do alto. Outro problema, hoje nós estamos muito na era da autoajuda. Amados, a autoajuda não leva a gente a lugar nenhum. Nós precisamos da ajuda do alto. Então, a gente precisa buscar a ajuda do alto. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós seremos alegres. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para que a gente consiga alcançar esse patamar de alegria. Também, mais nós nos conheceremos. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais nós nos conheceremos. Ele foi quem nos criou. E Ele sabe exatamente cada pecinha que tem no nosso organismo. Cada quezinho que tem na nossa psique. Cada medo, fragilidade de confiança que tem no nosso espírito. Então é Ele quem é totalmente capaz de nos ajudar e de trazer a nós a alegria. E eu gosto muito da historinha de um homem andando mais ou menos em 1910. E quando ele estava andando ali no centro de Londres, ele viu de repente um homem parado num carro. Imagina, o carrinho em 1910, né? A manivela e o carro parado no meio da rua. E todos os especuladores dizendo, o que houve? Ele disse, quebrou, o carro não anda. E puxa daqui, puxa dali, um tentava fazer, o outro tentava e ninguém conseguia resolver o problema. Até que de repente, chegou um senhorzinho, com um chapéuzinho, uma boinazinha e disse, abra o capô do carro. E ele disse, o senhor entende de carro? Ele, um pouquinho. E aí abriram o capô. Quando abriram, ele olhou e disse, olha, o caninho da gasolina soltou. Mas espera aí que eu vou colocar. E ajustou lá, do combustível, né? Ajustou lá o caninho e aí deu tudo certo. E o carro deu partida, voltou a funcionar. E aí aquele dono do carro olhou para o velhinho com uma cara de espantado e disse, poxa, o senhor sabe mesmo sobre isso. A quem devo agradecer? Ele disse, Henry Ford. Se o Senhor nos fez, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. E Ele é que sabe qual é o nosso quezinho para que possamos ser enchidos de alegria. E assim o Espírito Santo nos mostrará quem somos e a quem viemos.
É Ele quem vai nos ajudar nisso. Por isso que nós temos que ter o fruto do Espírito, que é totalmente emocional. A alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e o amor. Tudo é emocional. Mas nós só podemos ter isso a partir do fruto do Espírito. Bom, e por fim, para além disso, nós vamos ser adoradores. Quanto mais alegres somos, mais adoradores seremos. Bom, pensar no padrão de santidade, como eu falei para vocês, estava sempre muito atrelado à tristeza, à introspecção, à contrição, a choro, a melancolia. Eu me lembro quando eu era pequenininha, que as pessoas iam tomar ceia, eu ficava arrasada quando eu via as caras delas. Eu falava, meu Deus, ou esse cidadão está cheio de pecado, né? Mas não. É porque se não fizesse isso, não parecia que você estava buscando um padrão de santidade. Não parecia que você estava querendo ser curado, ser restabelecido. Precisava de toda uma questão melancólica, né? Bucólica, essa coisa bem pesada. E aí aqui, eles foram totalmente desconstruídos pelo Senhor. O Senhor disse, não, deixa essa tristeza para o lado. Joga a tristeza para fora. Corram, vão comer, vão festejar, vão dançar, vão glorificar, regozijar. É isso que eu quero que vocês façam. Ele ainda fala, vão comer carne gorda. Quem gosta aí, ó, ia se esbaldar. É festa, né? Os profetas e os homens de Deus, quando a gente pensa neles, normalmente eles são associados a depressivos. Né? Como é que o Jeremias era considerado? O profeta chorão. Imagina. Ó vida, ó céus, ó azar, né? Era o próprio. Mas aqui hoje, a gente está desconstruindo isso. O Senhor desconstrói na sua palavra. Nós precisamos da alegria para o padrão de santidade. A alegria nos move muito mais. É lógico que quando nós somos contristados pelo poder de Deus, pela grandeza dele e a nossa pequenez, a gente fica constrangido. A gente chora. Mas a gente não vai se entregar a isso. A gente sai desse lugar onde a gente se coloca para a gente festejar. Porque nós fomos salvos, nós fomos encontrados. Inclusive, nós somos o povo mais feliz da terra. Acho que tem hora que a gente esquece disso. Né? No meio das agruras. Bom, então, na história de Neemias, na reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução está o tempo todo associada à alegria e ao regozijo. Ela está associada à celebração. E aí, com alegria, o chamado de Deus vem para a santidade, desmistificando essa questão melancólica. A alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu posso estar buscando um padrão de santidade. Eu devo estar buscando. Mas eu não preciso, para isso, estar com aquela carinha, né? Que eu acho que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, até de vitimização. Não, não é isso. É festejar, é celebrar, é regozijar. Bom, nós estamos sendo restaurados, nós estamos sendo transformados, estamos sendo constituídos dia após dia. O nosso eu emocional, o nosso eu espiritual, todos os dias está sendo constituído, está sendo transformado, está sendo mexido. E por conta disso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, querendo que Ele nos constitua, já que Ele é o nosso Henry Ford, o nosso Criador, né? Ele quem nos fez. Então nós precisamos ser reconstituídos, reconstruídos. Paulo vai dizer aos Efésios que nós somos feitura dele. A palavra feitura no grego significa poema. Nós somos o poema que o Senhor está escrevendo. Olha isso. Você é o poema de Deus. Que coisa linda. E Ele a cada dia escreve um verso
no seu poema. A cada dia, ele bota uma palavrinha na sua história. E ele está te constituindo, porque ele quer te ver grande aqui na terra, para que o nome dele seja grande. Não para que você seja visto, como diz o A.W. Tozer. Você não foi feito grande para ser visto. Você foi feito grande para que lá em cima você consiga ver quem está embaixo e precisa de ajuda. Então nós estamos num processo de estruturação, de restauração, de constituição. E aí, por conta disso, a gente vai ver que a nossa mente precisa ser transformada, conforme diz Romanos 12, verso 1 e 2. Vamos falar juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o segredo? Transformar pela mente. O que precisa ser transformado em mim, em primeiro lugar, é a minha mente. Nós temos um cérebro. Dentro do nosso cérebro existe a mente. E dentro da nossa mente tem os nossos pensamentos. Então, enquanto eu não transformar a minha mente, não adianta eu colocar nada aqui diferente. Porque a minha mente é quem vai depurar, quem vai transformar, quem vai potencializar os meus pensamentos. E o apóstolo Paulo fala para a gente transformar a nossa mente. Para que a gente seja alegre, para que a gente seja fortalecido no Senhor, a nossa mente tem que ser transformada. Ela não pode ser conformada com o que está posto neste mundo onde nós estamos inseridos. A outra questão que a Bíblia vai falar é que nós temos que restaurar os nossos odres. Os odres eram a squeeze do povo, do Antigo e do Novo Testamento. A squeezezinha onde eles colocavam água, leite, mel, vinho e azeite. Dentro da squeeze, eles colocavam esses 5 elementos. E aí eles podiam transitar de um lugar para o outro sem que essa bebida se perdesse. E era uma forma de carregar. E o Senhor Jesus vai falar conosco lá no livro de Mateus, a partir do evangelista Mateus. Ele vai nos dizer que os nossos odres têm de ser restaurados para receber o vinho novo. Por quê? Porque o vinho é o sinônimo da alegria. E o vinho, quando ele é colocado num odre, ele vai fermentar. Se o odre já estiver crescido o quanto deveria, na hora que o vinho crescer, porque o odre ele era feito de couro, da canelinha das ovelhinhas, dos cordeiros. Pensa, era caro um odre. Mas ele é um material elástico. Então, à medida que o vinho ia fermentando, o odre ia crescendo junto com ele. Agora, se o odre já tinha crescido tudo que tinha direito, quando o vinho começasse a fermentar, ele iria estourar. Por isso que Jesus disse que o odre novo, ele é próprio para receber o vinho novo. Se você colocar vinho novo no odre velho, você perde o vinho e o odre. Eu sou o odre, você é o odre, e os nossos odres têm de ser restaurados, reestruturados. A nossa estrutura psíquica, emocional, espiritual e física tem que ser restaurados. Eu brinco que antigamente a gente malhava para ficar tchutchuca. Agora a gente malha para ficar vivo. Qualquer médico que você for vai dizer, faz atividade física? Corre, anda, malha, nada, faz pilates, alguma coisa? Então tem que fazer, né? Nós precisamos fazer. A Bíblia também vai dizer que nós somos como a ovelhinha. A ovelhinha tem que ser tosquiada, tem que ser tirados os carrapichos dela. Ela está sendo também crescida e gerada, ensinada.
para que ela seja bênção, para que nós somos comparados à ovelhinha. Vocês sabem por que nós somos comparados à ovelha? Alguém sabe? Por quê? É porque a gente é lerdinho. Nós somos lerdinhos, igualzinho a ovelha. Perdidos até a 5ª geração. Olha lá, nós também somos comparados à noiva, que está sendo adornada. O Senhor Jesus disse que está nos adornando para vir nos buscar, né? Então nós estamos sendo preparadas, adornadas. Gente, quanta coisa uma noiva faz para chegar no dia do casamento, para chegar na hora do casamento, né? Antigamente levava umas 2 horas, 3 horas, agora já é o final de semana inteiro. Tá igual Esther, vai para um spa, fica no ofurô, e são cremes, né? E mais um monte de coisa, e joias, e maquiadores, e vestidos, e detalhes. O Senhor está fazendo a mesma coisa conosco. Ele está nos preparando para voltar para nos buscar. Bom, nós também somos comparados ao ouro. O ouro precisa ser depurado. O Jó, no meio do seu estrupiamento, ele disse: eu estou sendo depurado como ouro. O ouro só fica lindo, brilhante, maravilhoso depois de ter sido depurado. Nós estamos sendo depurados. Mas ele também vai nos dizer da prata. E ele coloca o papel do Senhor como sendo o acrisolador. Ele é o acrisolador, aquele que cuida de nós. O acrisolador, ele coloca os olhos na prata e não tira. A prata é preta. A prata é um dos elementos físicos, metais mais sujos que tem. Ela é composta pelo estanho, pelo cobre, pelo ferro e pelo chumbo. E o que eu acho mais encantador é que se você abrir a sua Bíblia e lá em Ezequiel, você vai ver o Ezequiel dizendo, o Senhor bravo falando pela boca de Ezequiel, dizendo para o povo: vocês são como a escória da prata. Vocês são como o estanho, como o cobre, como o chumbo e como o ferro. Mas eu vou depurá-los. E lá em Malaquias ele vai dizer que assim como o acrisolador coloca os olhos no crisol e não tira, o Senhor faz conosco. Coloca aqui embaixo um foguinho e vai acendendo o foguinho e diminuindo, porque o objetivo não é nos queimar, é queimar tudo o que nos impede de estarmos lindos e brilhantes como o Senhor. E o acrisolador coloca os olhos na prata e vai aumentando e diminuindo o foguinho até que ela vai clareando. O ferro vai saindo, o chumbo vai saindo, o cobre e o estanho vão saindo. E a prata vai ficando prata, vai ficando linda, vai ficando maravilhosa. E quando é que o acrisolador sabe que a prata está pronta? Quando ele se vê refletido na prata. Olha que lindo. E o Senhor está nos refinando para que nós sejamos como a prata. Nós também somos comparados, esse aqui é um outro estilo de ouro que eu coloquei, porque da mesma forma, se o ouro não for queimado, não for trabalhado, ele não chega nesse estado aqui que é o que a gente gosta, né? Bom, e por fim, ela tem outras comparações para nós, mas ela vai dizer que nós somos como o barro, como o vaso de barro na mão do oleiro. E o Senhor pediu Jeremias para descer à casa do oleiro. E disse, viu? O vaso foi desfeito. Então, ele vai ser refeito. E assim, Jeremias, eu vou fazer com você. E vou fazer com o nosso povo. Tudo isso por quê, amados? Porque o Senhor está nos adornando. O Senhor está cuidando de nós. Quanto mais de Deus, menos de mim. Menos do diabo e menos do mundo. Eu entendo que nós estamos na frente do diabo. Menos de mim. Menos do diabo. Menos do mundo. Quanto mais de Deus. Então o Senhor está nos transformando, nos restaurando. E assim nós seremos fortalecidos. É disso que nós precisamos. E aí, amados, a gente precisa focar em coisas necessárias para que a gente faça. A gente acha que é clichê essa fala do mundo, se você muda, tudo muda. Não, não é clichê. A palavra de Deus fala isso. Nós temos que começar por nós, transformarmos pela renovação da nossa mente.
quando a nossa mente começa a ser transformada, o nosso comportamento vai mudando. As coisas que nós fazíamos vão sendo deixadas para trás. Interessante que o apóstolo Paulo fala: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram. Presta atenção. As coisas velhas ficaram no mesmo lugar. Quem está indo para frente sou eu. Eu estou indo à frente. Eu estou indo em busca de uma nova eu. Eu quero ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Tudo aquilo que Ele sonhou para mim. Tem uma máxima na psicanálise que é: quem você quer ter em você? Quem? Quem você quer ter em você? Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos ter Cristo dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, Ele vai sair. Não tem como. E a primeira coisa que a gente precisa, focando nessas mudanças, é concentrar-se primeiro. Eu achei fantástico isso que o Bill Johnson coloca. Ele diz: foque nas respostas de Deus e não nos problemas. A gente foca no problema. Sempre. Mas nós temos que focar nas respostas que Deus vai dar. Às vezes, nós estamos tão preocupados com o problema que o Senhor está dando estratégias. O Senhor está falando as respostas, mas nós não somos capazes de ver. Duas histórias que me encantam. Uma é a do Josafá, lá no deserto de Tecoa. E a outra é a da Abigail. Gente, Abigail, a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, que ela era bela, sensata, sábia, inteligente, estrategista. Ela era simplesmente demais. E eis que um dia chega um servo para ela e diz: amanhã todos os homens da nossa tribo aqui do Monte Carmelo vão morrer. Só que o marido dela, o Nabal, era exatamente o oposto a ela. Porque ele era um homem duro, maligno, insensato, idiota. Era isso que ele era. Significa Nabal, idiota. E aí, quando Davi cuidou dos pastores deles, de todas as ovelhas, cuidou dos servos, o Davi mandou 10 servos dele dizer, 10 valentes dele, né? Você pode nos dar alguma coisa, já que você está tosqueando? Ó, grande, né? Porque nós cuidamos dos seus servos e das suas ovelhas. E o Nabal disse: quem é Davi, filho de Jessé? Aquele que matou Golias? Falou o currículo dele todinho. Falou: é um malandro, um pilantra. Ele quer ficar comendo as custas dos outros. Pensa, gente, quem era Davi? E quando os servos contaram isso para o Davi falou assim: nenhum homem, nenhum rapaz, nenhum menino do Monte Carmelo vai ficar vivo por conta dessa afronta. E quando o servo contou para Abigail falou: peraí, não adianta falar com Nabal. O que eu vou fazer? O que ele quer? Então ela foi atrás de estratégias. Do que ele quer? Do que ele precisa? Ele foi ferido emocionalmente. Ele foi ferido em sua hombridade, em sua moral. Ele foi ferido até na sua postura com Deus, sendo chamado de qualquer um. Ele foi ferido em tudo aquilo que ele é e construiu. E ele queria tão somente guloseimas. Então guloseimas ele vai ter. Ela rapidamente preparou tudo. Albardou vários jumentos. Colocou pastas, figos, carnes, vinho, azeite. E aí ela desceu o Monte Carmelo e deu de cara com ele. Ela desceu do jumento, prostrou-se com o rosto no chão e pediu perdão para o Davi. Tem hora que a gente precisa pedir perdão, mesmo sem ter culpa, para que a fúria seja aplacada. E nessa hora, então, ela disse: a culpa foi minha, Senhor. Eu que não vi os teus servos quando foram lá. E o Senhor sabe quem é o Nabal. E eu sei quem é o Senhor. O Senhor não vai sujar as suas mãos com este homem. Não vale a pena. O Senhor é o ungido de Deus. Eu tenho ouvido falar sobre o Senhor, o grande.
Pronto. O Davi ficou com síndrome de táxi. Né? Táxi acha. E aí o Davi falou, que bom que você me impediu de fazer tamanha atrocidade. E Abigail disse assim, quando o Senhor te honrar, lembra-te da tua serva. Ele não disse se, ele disse quando. E o Senhor honrou Davi. O Nabal morreu. E ainda mandou os servos de Davi buscarem. Mandou seus servos buscarem Abigail. E Abigail abriu mão de tudo. A única coisa que a Bíblia diz que ela levou consigo foram 5 servas. Pensa. Estrategista. Não foca no problema. Foca na resposta. Seja estratégico. O Josafá ficou sabendo que 3 nações viriam contra ele. Os amonitas, os moabitas e os seiritas iriam pegá-lo de cheio. Diz a palavra que na hora que o Josafá ficou sabendo, em 2 Crônicas, capítulo 20, o Josafá disse, Senhor, a Bíblia diz que ele teve medo. Estão vindo 3 nações contra mim. E ele falou, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor disse, conclame um jejum, chame todos que eu vou falar. E ele mais do que depressa conclamou, juntou todo mundo. E Deus falou, esta peleja não é de vocês, é minha. Inclusive o Josafá falou assim, Senhor, quando nós saímos do Egito, estávamos subindo, que passamos lá por esses povos, o Senhor disse, não intente contra eles. E agora eles estão nos pagando bem com mal. E Deus falou, não, Josafá, eles não estão indo contra você, eles estão indo contra mim. Essa guerra é de gente grande, então deixa que eu assumo. E aí Deus assumiu. Mas Deus deu coordenadas para eles, falou, vão louvando. Eles fizeram um culto cantado. Em 1915, quando eu entrei na Faculdade Teológica Batista de Brasília, tive o prazer de ter aula com a doutora Edith Mulholland. Pensa nisso. E a primeira aula, eu nunca vou esquecer, ela falou sobre essa história no deserto de Tecoa, porque ela era americana, a doutora Kathleen, e ela falava para a gente, tanto a Kathleen quanto a Edith, falando com aquele sotaquezinho, a Tecoa. E eu falei, meu Deus, um culto cantado para ir para uma guerra. Não tinha um canivete, roupas de louvor, vestes de louvor e a arca indo na frente. Quando chegaram lá, Deus mandou eles irem por cima do penhasco, mas a guerra era no vale. Quando eles chegaram em cima do penhasco, eles viram que os 3 povos eram só cadáveres. O Senhor colocou emboscadas contra os 3 povos. Os amonitas, os moabitas e os seiritas. E eles se autodestruíram. O povo levou 3 dias pegando os despojos e no 4º dia foi comemorar. Foi fazer festa. Nós não temos que focar no problema. Nós temos que focar nas respostas de Deus. E alegrar-se antes de conseguir a vitória, que foi o que a Ana fez também. A gente precisa se posicionar para receber. Amados, Billy Graham diz que nós estamos prontos, que Deus está pronto para entregar a bênção. Nós é que não estamos prontos para receber. Então a gente tem que se posicionar. Como é difícil, como eu tenho lutado com isso. Eu tenho lutado com isso. Estava falando para a Régia agora na nossa chegada aqui, que quando Deus quer me dar umas pedradas, Ele me bota para falar sobre o assunto. Estou enxergando só de um lado, de tanta pedrada que eu estou levando desde que eu comecei a ler isso. Porque o Senhor está me burilando, eu preciso disso. Eu necessito de me posicionar para receber. Perseveravam unânimes em oração. O Senhor Jesus veio, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Ficou 40 dias na terra, necessários. Um dos maiores pilares que eu entendo do motivo de Jesus ter ficado aqui foi a restauração da vida de Pedro. Os 3 nãos, depois os 3 sims. E aí o Pedro é restaurado e a igreja é implementada. E ele sai dali como um gigante. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. 40 dias havia passado depois que o Senhor havia sido assunto aos céus. 40 dias depois que ele morreu e foi assunto aos céus. 10 dias eles tiveram para se preparar, para esperar o Penta. E aí, eu não sei como é que fala, 50, 50º? Quem sabe aí?
50º dia, se não for alguém depois me corrige. Lá no dia 50, o Espírito Santo desceu. Como que eles estavam? Perseverando, unânimes em oração. Eles estavam esperando o que o Senhor falou que mandaria, que era o Espírito Santo de Deus. E o céu invadiu a terra. Olha essa frase do Johnson, que fantástica. O céu invadiu a terra, porque a terra antes tinha invadido o céu. Vamos invadir o céu? Vamos bombardear o céu? Vamos. Nós precisamos. Gente, é horrível dar aula para vocês de máscara, eu não estou vendo as carinhas. Faz alguma coisa, levanta a mão. Uhul, me ajuda. Ai, obrigada, você vai ganhar um pirulito. Só ela, ninguém fez nada. Olha só, nós somos, outra coisa, né, outra mudança necessária, nós somos criados para a glória. Para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. O resto é lucro. Entende? Então a primeira coisa é que nós precisamos invadir o céu, ir para as regiões celestes. Nós precisamos trazer o céu para a terra, derramar. O Senhor Jesus disse que de dentro de nós iriam sair rios de águas vivas. Eu não tenho água não, mas eu carrego a fonte junto comigo. Então eu posso derramar, né? E aí, viver o céu agora. No casamento, na profissão, nos relacionamentos, onde a gente estiver, a gente tem que viver o céu agora. Se o objetivo do Senhor fosse converter, fosse a gente tão somente ir para a glória, ir para as regiões celestes de fato e de verdade, para a eternidade, a gente iria se converter num dia e morrer no outro. Ou até na hora. Não. O Senhor nos deixa aqui, porque o céu é consequência da nossa vida aqui. Esses dias uma pessoa falou para mim, eu não gosto de crente. Eu falei, então comece a se preparar para ir para o inferno. Porque o céu vai estar cheio de crente. Vai ser uma bênção. Então se você não gosta, não vai para lá. Né? Gente, tem hora que é complicado lidar. Mas a gente é que tem que aprender. Eu costumo dizer que o que tem eu é meu. Eu que tenho que aprender a lidar com o outro. Não é o outro que tem que aprender a lidar comigo. Imagina 7 bilhões de pessoas aprendendo a lidar comigo. Para o meu bel prazer. Impossível. Então a gente tem que trazer o céu para cá, agora. Outra mudança que a gente tem que focar é trazer, né? Como o reino vem. Eu quero que o reino venha, pouco a pouco, tomado pelo esforço. Como que ele vai vir? Depende de mim. Só depende de mim. Eu tenho um papel. Eu tenho um chamado. E enquanto isso, na sala de justiça, aqui, eu tenho algo a desempenhar para o reino, algo a desempenhar para o Senhor. Então, olha só, uma das formas que a gente vai fazer isso é derramando unção. O que é unção? O pastor Jeremias Pereira diz que unção é uns são, outros não. E é isso. A gente é, né? A gente é. Então, nós somos braços, nós somos mãos, boca de Jesus. Como nós precisamos aprender a abraçar. Agora não pode. Mas como nós precisamos aprender a cuidar, a nos doar. Eu estou feliz da vida, porque eu estou pegando Uber. Então eu estou tendo a oportunidade de pregar. Todo Uber, uma pregada. Todo Uber, uma pregada. Um testemunho. Tem sido tão bom. E esses dias eu entrei no Uber, olhei para o cidadão, falei, e aí, beleza? Como você está se sentindo? Está todo mundo bem na sua casa? Normalmente eu falo assim. E alguém pegou o cocô lá, ou o cocô passou de longe, né? Está todo mundo bem? E ele olhou para mim e falou assim, você é terapeuta? Eu falei, e você tem bola de cristal? Ele disse, não. É que para preocupar com alguém, eu acho que só alguém dessa linha. Falei, caramba, que pesado. Cadê nós, os crentes? Que deveríamos estar preocupando com as pessoas, cuidando, ajudando, né? Olha lá, nós temos que pedir as nações a Deus. O salmista no Salmo 2:8 fala, as nações são dele. Então nós temos que correr atrás e pedir para ele. O Senhor falou para Moisés, aonde colocares a planta do teu pé, aquele lugar eu te darei. Corre atrás e pisa, conquista, né? Através da fé,
gente, a gente tem medo do fracasso. E por isso, às vezes, a gente não vai. Nós temos dor e nós temos medo, que para além de terem sido consequências do pecado, quando nós saímos do Éden, foram fatores que o Senhor colocou em nós para que nós não morrêssemos. Porque se nós não sentíssemos dor, nós iríamos passar pisando em cima do fogo, iríamos gangrenar, queimados, morrer, se nós não sentíssemos dor. O Senhor botou a dor na nossa vida como um sensor para que a gente não morresse. Ele colocou o medo em nós para que a gente tivesse prudência. Agora, a dor e o medo não podem nos paralisar. Não podem nos deixar letárgicos. Outra coisa, nós precisamos nos apropriar de uma postura de honra e obediência. Assim, a gente vai fazer as mudanças necessárias aqui onde nós estamos inseridos. Por que eu coloquei honra e obediência? Porque a obediência é coisa de criança. Se nós lidamos com o nosso Deus no nicho da obediência, nós ainda somos crianças, espirituais e emocionais. É porque é com criança que a gente trabalha na base das regrinhas, que a gente trabalha na base dos combinados. Se a gente já saiu do leitinho, como diz o apóstolo Paulo, e está na comida sólida, a gente deixou para lá a obediência, a gente está no patamar da honra. Se eu peço uma filha minha para lavar a louça, e digo, vai ali lavar a louça, por favor. Ela vai e lava a louça, resmungando. Tudo eu. De novo, lavei ontem, anteontem, mas eu vou ter que lavar hoje de novo. Ela me obedeceu? Sim, ela lavou a louça. Mas ela me honrou? Não, ela não entendeu nada. Nem é para mim que ela está lavando a louça. Primeiro é para Deus. Nós temos que entrar no patamar da honra, nos apropriar dessa postura. Através da nossa transformação, estar prontos para receber o que Deus está pronto para dar. Olha que coisa linda. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo. Eu gosto muito de uma fala do meu irmão, o Cleiton. Ele sempre fala assim, ele me chama de Chula. Chula, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Eu falei, Deus, me ajuda a sonhar grande para o teu reino. Me ajuda a sonhar grande para o outro. A sonhar grande para a IBLN. A sonhar grande para o alcance aqui no Lago Norte. Me ajuda. Nós precisamos correr atrás das promessas. Mas veja, nós não temos que correr atrás dessa promessa que a teologia da prosperidade prega e arroga o tempo inteiro. Não. Nós temos que correr atrás das promessas do Senhor para a nossa vida, para este mundo. E assim, amados, nós precisamos também mudanças necessárias, que é sair do desespero e entrar na fé. Eu creio que nós já vínhamos numa postura de desespero. Nós estamos vendo que o mundo está caminhando para o fim. O Senhor Jesus está às portas. Mas a pandemia potencializou tudo isso. Normalmente do que a gente está cheio quando balança derrama. Então quem estava mais cheio de agruras e de amarguras e de angústias, potencializou. Então nós precisamos, olha só, o período de tempo entre quando Deus nos confia o talento e nos chama para prestar conta é indeterminado. O Bill Johnson está falando daquele senhor que chamou 3 servos e deu talentos a eles. 2 construíram, né, e multiplicaram os talentos e trabalharam com os talentos, e o outro enterrou. Então ele diz o seguinte, o período de tempo entre quando Deus nos confia o talento e o tempo em que Ele quer que nós prestemos conta é indeterminado. A gente não sabe. Então nós estamos na época de multiplicar os talentos. Quais talentos você tem? Dons, habilidades, suas qualidades. O que o seu coração pulsa? Corra atrás disso. Deus quer que sejamos prósperos. Eu tenho até um pouco de pavor, eu peço perdão para o Bill Johnson, não deu para colocar sucesso, me perdoe. Mas eu acho que principalmente aqui no Brasil, essa palavra sucesso já deu. Deus não quer que a gente tenha sucesso. Deus quer que a gente seja próspero em tudo que a gente faça. Então, amados,
A gente precisa correr atrás do que o Senhor quer para nós. Nós precisamos ser prósperos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O Senhor veio para nos dar vida, João 10, e vida abundante. Nós precisamos de vida abundante. Nós precisamos viver os processos para a gente poder alcançar os propósitos. A Ruth entrou num processo de deixar para lá a sua terra, deixar de lado, voltar e poder ter filho, marido, uma família. Ela abriu mão e deixou tudo de lado. Sabe por que ela fez isso? Porque ela decidiu viver um processo de amor, um processo de fidelidade, um processo de caminhar junto. E o Senhor a honrou. A Ruth era uma princesa e não sabia. Ela se casou com o rei das espigas. Foi a bisavó do grande rei Davi e entrou na genealogia do rei dos reis. Como não? Ela viveu o processo e por isso ela alcançou os propósitos. Outra coisa que a Noemi viveu é valorize os pequenos recomeços. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida porque a gente acaba com elas ao longo do dia. Nós precisamos estar o tempo todo comemorando. Quando a Noemi saiu da casa do pão, porque Judá significa casa do pão. Quando a Noemi saiu da casa do pão porque não tinha pão e foi morar em Moabe. E lá ela enterrou o marido, os 2 filhos, perdeu uma nora e voltou com uma nora. Quando ela chega na cidade, lá no livro de Ruth, no capítulo 2, diz assim: e Noemi chegou na época da cevada, da colheita, da cega. Olha isso. A casa do pão voltou a ter pão. E ela comemorou. Quando a Ruth entrou para pegar espigas na fazenda do Boaz, ela comemorou. E ela disse: bendito seja o Senhor nosso Deus, que não deixou de honrar nem os vivos e nem os mortos. Porque pela lei do levirato, o Boaz ia se casar com a Ruth e suscitar filhos ao Malom, que não conseguiu ter. Comemore, festeje e pense em sempre pequenos recomeços. Todo dia é dia de recomeçar. Seja grato, contente. A Bíblia diz para a gente ter contentamento. O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a viver com pouco e com muito, então hoje eu estou contente. A gente fica imaginando que o dia que eu for para tal lugar, o dia que eu for promovido, o dia que eu conseguir comprar tal coisa, o dia que eu puder fazer isso, eu serei contente. Não. Se você não for contente agora, nada do que chegar para você vai te trazer contentamento. Eu preciso estar contente agora, com o que eu sou e com o que eu tenho. Eu não vou estagnar. Até falei para a gente buscar os nossos sonhos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seja cristão de verdade. O mundo precisa dele. Dele quem? Cristo. Se eu sou servo de Cristo, eu preciso apresentar Cristo para o mundo. Não tem outro jeito, ele está em mim. No meu abraço, no meu cuidado, na minha divisão de bens. Então, eu preciso disso. Outra pequena mudança é a transformação pessoal. Eu quero ser como a prata, refinada. Eu quero ser a imagem de Cristo. Eu quero sair da zona de conforto. Está tão cômodo, está tão bom. Tem uma senhorinha que eu fico encantada com ela. Ela faz chamada de vídeo para orar com as amigas, que elas sempre oravam juntas, se encontravam no cafezinho. Não tem mais como. Ela falou: Sheila, só que eu ganhei uma bênção. Porque eu fazia isso uma vez por semana saindo com elas. Agora com chamada de vídeo, a gente faz todos os dias. Não tem desculpa. Ainda mais esse mundo que a gente está hoje. Fantástico, né? Então, meninos, sair da zona de conforto como a mulher do fluxo de sangue fez. Embora ela estivesse sofrendo uma anemia profunda, uma depressão profunda, um completo descaso, um abandono, total desamparo, doente, ela resolveu sair. Ela pagou um preço, porque se ela fosse encontrada, ela seria queimada em praça pública, porque ela era considerada impura. Então,
ela resolveu sair da zona de conforto. Colocou várias echarpes na cabeça e chegou atrás de Jesus. Porque ela disse para si mesma, se eu apenas lhe tocar, eu sei, eu ficarei curada. E ela ficou. Você quer ser curado? Saia da zona de conforto. Saia desse lugar onde você se colocou. Senão a gente não pode ser. Deus quer que vivamos no sobrenatural. Ele não é natural. Paulo diz que o que a gente vê não existe. O que existe é o que a gente não vê. Eu imagino os discípulos naquela tormenta, desesperados, dizendo, puxa vida, nós vamos morrer. E o mestre nem sabe. Ele está lá no monte orando. Mas ainda que ele soubesse, como que ele viria? Não tem nem mais um barquinho. A gente olha para Deus pensando na nossa cabeça finita. Mas nós não somos infinitos. Nós temos que pensar como aquele que é, no sobrenatural. Deus não vai chegar para a gente de forma natural. Nunca. Nunca. Quando eu não dava conta de ser mãe e fui rotulada como estéril sem causa aparente, e os médicos diziam, desista, você não vai ter filho. Mas Deus disse para mim que os meus filhos viriam do exterior. E eu cheguei a achar que esse exterior eram crianças adotadas. Não era. Meu sonho era ter gêmeas. Eu não dava conta de ter nenhum. Meio menino para mim já estava valendo. E aí Deus falou que eram gêmeas. Deus prometeu. Falou na boca de uma mulher de Deus. Eu fui para o exterior, pensei, lá vai dar certo. Também não era. Elas foram feitas num tubo de ensaio. Algo improvável. Deus tem os caminhos dele. Ele é sobrenatural. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para nos abençoar. Não espere que o Senhor venha de forma natural. Ele não é natural. Ele é sobrenatural. E nós precisamos trazer o sobrenatural para a terra. Amados, os filhos de Coré, escrevendo esse salmo, disseram, abram lá comigo, o Salmo 84, versos 5 e 7. Olha que coisa tremenda. Salmo 84, versos 5 e verso 7. Olha que lindo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Baca significa vale de lágrimas. Perdas, crises, dores, necessidades, lugar de decepção se transformou em lugar de fontes de manancial. O Senhor pode mudar tudo, Ele pode transformar tudo. Mas, para isso, queime as pontes com o passado. Queime. Libere perdão a quem de direito. Encrave as suas culpas no altar, na cruz de Cristo. O Espírito Santo lhe dará água. Lembra do querite de Elias? Vinha um corvo alimentá-lo e ele bebia das águas das fontes, da chuva. O Senhor vai nos alimentar, Ele vai nos suprir. Lembrar que o céu é o propósito. Mas qual é o processo? Qual é o processo que o Senhor tem na sua vida? E ele fala do vale de lágrimas dele. O pai dele morreu de câncer. E eles tentaram por tudo reverter o processo, mas não teve jeito. E em princípio ele ficou bravo com Deus. Mas depois o Bill Johnson entendeu que Deus tinha um processo para chegar em alguns propósitos. Você foi convocado, chamado para receber um avivamento, um refrigério, um amadurecimento e manifestações de poder. Nós seremos fortalecidos no Senhor quando nós nos grudarmos a Ele. Nós somos seguidores de Cristo. Hoje eu fico tão triste quando eu vendo as pessoas falando, eu sigo fulano, sigo cicrano, sigo Bertrano, sigo Herculano. Jesus ninguém fala. Eu acho que Jesus vai ter que fazer um site, um Insta para ele começar a ser seguido, porque o trem está feio. Nós somos seguidores de Cristo. Que o Senhor traga sobre nós avivamento, que Ele traga sobre nós refrigério, que Ele nos amadureça,
que nós corramos atrás disso, que Ele traga sobre nós manifestações de poder. Eu tenho pedido, Senhor, o Senhor disse que daria poder sobre nós, eu quero poder. Eu quero poder para quando atender uma pessoa, saber como entrar no coração dela e ajudá-la. Eu quero que o Senhor me mostre o que eu posso fazer para cuidar dela. Eu quero poder quando eu estou pregando e tem mulheres que vêm até mim chorando, pedindo ajuda. Eu quero poder para olhar para as pessoas que estão ao meu redor, no meu prédio, e poder falar para elas, eu sei quem pode te ajudar na sua dor. Eu sei quem pode tirar desse cativeiro onde você entrou. Eu quero. Eu quero ser fortalecida no Senhor. Em Cristo, nós temos autoridade para acabar com toda tempestade. O segredo é tomar a cruz e viver para Cristo. Sofremos com Cristo e com Ele seremos glorificados, como Paulo fala em Romanos. Precisamos de autoridade para tomar a casa que o diabo tomou, amarrá-lo, tirá-lo de casa e enchê-la com as bênçãos do céu. Jesus acalmou a tempestade porque tinha paz. O Billy Graham diz que só quem está em paz por dentro pode trazer a paz para fora. E nós temos a paz dentro de nós. Então nós podemos trazer. Ele tinha o objetivo de passar para o outro lado, depois daquela tempestade, né? Que ele vem andando sobre as águas. Ele queria restituir a casa daquele rapaz, aquele gadareno. E o Senhor hoje quer restituir a minha e a sua casa, quer restaurar a nossa vida. Para isso, a gente precisa, quanto à incredulidade, lembrar que as tempestades em nossa vida não são para nos afogar. Que não são para fazer com que a gente aguente até a hora de ir para o céu. Eu sou um miserável, pobre, pecador e estou só esperando meu dia de ir para o céu. Não. Ao contrário, elas são oportunidade de uma vida plena, de uma vida inteira. Em Cristo temos autoridade sobre a tempestade, como diz o Billy Graham. Jesus nos treina para fazer o que Ele fez. Olha isso. Precisamos assumir riscos, vivendo como homens e mulheres de Deus ao longo da história. E por fim, devemos nos tornar a manifestação permanente do avivamento. Quando John Wesley, no século XVIII, ia para as praças pregar, e várias pessoas afluíam para lá, e várias pessoas se convertiam. Um dia, um jornalista fez uma pergunta para o John Wesley. Ele disse, por que as pessoas vêm para as praças te ouvirem? E ele disse, simples. Eu taco fogo em mim e elas vêm para me ver queimar. Que o Senhor taque fogo em nós e que nós possamos queimar e que os outros vejam o poder que o nosso Deus tem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Oh Deus, em nome de Jesus, taca fogo em nós. Ajuda-nos, Pai, para que fortalecidos no Senhor, este mundo saiba quem é o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? A paz, amados. Deus abençoe.